Olá, tudo bem com vocês? Eu sou José Roberto e tenho o prazer e a satisfação de participar pela segunda vez do Congresso Internacional de Altos Estudos em Educação do CAEDUCA. Atualmente eu estou no meu doutoramento do programa de pós-graduação da Faculdades Este, lá do Rio Grande do Sul, e sou bolsista do CAPES também, do programa ProSUC. E a minha temática nesse CAEDUCA de 2022 está no grupo de trabalho 10, que trata dos temas contemporâneos da educação, e o título do meu artigo é A Morte dos Lugares de Afeto, Implicações nos Processos Cognitivos. E eu gostaria de, nesse momento, colocar na tela para que você possa acompanhar com mais facilidade o que nós vamos tratar. Te peço a sua atenção só em alguns minutos, enquanto eu faço essa projeção. Vou colocar os slides de forma visível. Vou ajustar aqui a posição também da minha imagem, para facilitar. Vou colocar aqui acima, para ver se fica melhor. Acredito que aqui vai ficar bom. Bom, eu já me apresentei, e, como eu disse, o tema do meu artigo é a morte dos lugares de afeto e as implicações nos processos cognitivos. De certa maneira, é um desdobramento do artigo que eu apresentei ano passado. Ano passado eu trabalhei com a questão do topocídio, né, a questão da morte dos lugares de afeto, e em face do período pandêmico da Covid. Mas esse ano eu estou caminhando mais numa perspectiva das implicações no processo educacional, daí o título da minha pesquisa, A Morte dos Lugares de Afeto, Implicações nos Processos Cognitivos. O objetivo principal desse artigo, desse texto, é analisar as consequências do topocídio afetivo, ou seja, da morte dos lugares de afeto, sobre os processos cognitivos. Então, a nossa pesquisa, em termos metodológicos, faz uma abordagem mais teórica, mais bibliográfica, e ligado, direcionado ou fincado numa abordagem mais compreensiva, mais fenomenológica, e menos positivista, porque nós entendemos que as respostas aos questionamentos que são levantados nesse trabalho não podem ser analisados meramente numa perspectiva matemática, explicativa, quantitativa, porque são questões que são ligadas aos fenômenos sociais e também aos paradoxos da existência humana. Então, nós precisávamos de uma abordagem mais compreensiva, mais fenomenológica. Feito essa questão metodológica, eu gostaria de introduzir esse artigo falando da relação que há do lugar com os afetos que produzem nossa vida. Essa relação ela é uma experiência recorrente na nossa existência. Todos nós recebemos uma herança, né, de emoções que estão diretamente ligadas às especialidades que a gente percorre ao longo da vida. A casa da vovó, o passeio no parque, o campinho de futebol, os colegas da rua. Quer dizer, existem emoções que foram impregnadas em nós, que são respostas a esses ambientes. Então, parte da nossa identidade ela é formada através dessa experiência, né, desse encontro com os lugares de afeto. Então, Macedo ela vai dizer, melhor dizendo, que os lugares significativos, eles surgem num contexto social, cultural, econômico, e são geograficamente localizados, e fornecem aos indivíduos um senso de pertencimento, uma identidade territorial. A gente se sente ligado àquela espacialidade, é como se a gente se encontrasse naquele espaço. Então, essa relação entre os lugares de afetos e os processos de aprendizagem, os processos cognitivos, um fato, é uma realidade, porque essa relação que existe entre lugar e afeto, ela vai repercutir nas nossas memórias e, evidentemente, também nos nossos aprendizados. Então, há muita coisa que a gente aprende na vida que foi produzida em determinada espacialidade. Então, há uma relação muito estreita, né, entre os afetos que são despertados em determinado espaço e a capacidade que isso tem de produzir em nós motivação, entusiasmo, prazer em aprender. Então, essa relação ela é um fato inconteste, né, porque o processo da cognição, Silva vai dizer isso,
o processo da cognição, ele acontece no encontro do organismo com o ambiente, né? São as perturbações do ambiente sobre o organismo. É nesse encontro, é nessa troca que vai acontecer a cognição. Ou seja, nós aprendemos interagindo com o meio, né? Nós criamos o mundo, como diz Silva, num processo de viver. O processo da vida é um processo cognitivo. Então, quando a gente pensa na questão do topocídio, ou seja, da morte dos lugares, essa questão ela é muito forte, porque se os lugares de afeto são espacialidades onde nós construímos nossas memórias, onde nós aprendemos coisas importantes na vida, quando esses lugares morrem, quando esses lugares perdem o sentido para nós, há um desencantamento. Então, o ambiente urbano, especialmente das grandes cidades, se tornou um espaço desprovido de encanto e de topofilias. Topofilia é amor, gostar de determinados lugares. Então, esse topocídio que acontece no espaço urbano, ele acaba roubando o encanto, roubando a beleza, roubando a topofilia, roubando o nosso apego ao lugar. Mas como que isso acontece? Por exemplo, a impermeabilização do solo, a invisibilização dos rios, a poluição dos lagos, a remoção da vegetação autóctone, todas aqueles elementos que compunham um lugar que era prazeroso para nós. Aquela mata, aquele bosque, aquele lugar bonito, de repente aquilo é removido para se impermeabilizar, asfalta-se o solo, os rios que correm ali são invisibilizados, são cobertos, se polui os cursos de água, remove a vegetação que estava ali, que é uma vegetação própria daquele lugar, os animais são expulsos daquele espaço, e aí nós temos, então, nós transformamos a cidade num ecossistema caotizado, porque ela suprime parte significativa dos seus componentes. Então, se torna uma cidade, se torna um espaço precário, inseguro, insalubre, desagradável. Então, o cidadão passa a ter dificuldades em criar uma ligação afetiva com aquele ambiente. É só asfalto, é só ferragem, é só concreto. Então, a pessoa ela perde o prazer de estar naquela espacialidade. E isso, evidentemente, é agravado pelas as atividades comerciais, as atividades industriais, não por serem comerciais, não por serem industriais, mas pela forma em que elas são desenvolvidas na maioria das nossas cidades, né? Os processos produtivos industriais, de maneira geral, eles removem, né, os recursos naturais ali, né? E, para piorar, ainda produzem resíduos que não são incorporados à vida orgânica. Exemplo disso, o plástico, por exemplo. Se produz o plástico vai levar milhões, milhares ou milhões de anos, milhares de anos, para serem decompostos pela natureza e reintegrados ao material orgânico. Então, essa perspectiva, esse horizonte exploratório, predatório, que vai eliminando os recursos naturais, muitos deles, e a maioria deles, não são renováveis. Se remove, ponto final, se acabou. Então, e se esquecendo que nós temos uma relação muito direta com a natureza em termos corporais. Eu me lembro bem de uma passagem da Bíblia que diz que a Bíblia diz assim: tu és pó e ao pó tornarás. E pensando também na biologia, porque a composição do nosso corpo é a mesma composição do pó da terra. É a terra. Os minerais que encontramos no nosso corpo se encontram na terra. E aí a gente artificializa a vida, artificializa a nossa condição corporal, e se esquecendo de que nós somos pó, nós somos floresta, nós somos natureza em termos corporais. Então, essa é uma questão muito complexa nos processos de urbanização. E essa morte, essa desestruturação desses lugares de afeto no espaço urbano vai repercutir nos processos cognitivos, né? Esse contexto urbano caotizado, desprovido de afetos, onde a lógica do mercado determina as relações sociais, vai sempre desembocar em propostas educacionais que vão ignorar
às realidades econômicas e culturais dos educandos. Um exemplo disso é a pedagogia tecnicista, que é a resposta a um horizonte onde os processos de aprendizagem são servos, são subservientes ao mercado de trabalho. A principal característica desse modelo de educação tecnicista é a implantação de uma lógica empresarial no seio da escola, desde a gestão até os currículos, a didática, a avaliação, tudo vai nessa linha. Mello vai fazer essa observação. Então, a pedagogia tecnicista, ela tem uma visão monolítica da educação. Ela não contempla a complexidade, a abrangência do processo educacional, porque ela compreende que os processos formativos que ocorrem no meio social estão envolvidos de modo necessário e inevitável pelo simples fato de existir socialmente. Ou seja, a escola tecnicista, ela ignora que a educação, ela compreende todos os fenômenos sociais. Não é uma departamentização da vida, educação. A educação faz parte da vida, né? A educação é um processo inerente à existência humana, Silvia vai dizer isso. Ela se confunde com o próprio ato de viver. Mas a educação, com essa pedagogia, com essa visão tecnicista, ela tem uma visão monolítica de educação. A educação é apenas um departamento da vida, é onde se produz mão de obra para o trabalho, né? A gente precisa pensar num possível resgate desses lugares de afeto, né? Nós precisamos pensar numa pedagogia da proximidade, do afeto, né? E a ideia de uma pedagogia da proximidade, do afeto, vai oferecer um contraponto a esse projeto tecnicista, porque os processos cognitivos, eles vão acontecer com mais eficácia onde houver afeto, onde houver proximidade. Rubem Alves levanta essa questão. Ele diz que as crianças aprendem na fronteira do corpo com o ambiente. É no encontro com o objeto. As crianças se interessam por objetos com os quais seus corpos possam entrar em contato. Então, os adultos também. Essa relação de proximidade, de toque, vai favorecer o aprendizado também na vida dos discentes adultos. Uma ilustração desse projeto pedagógico, da proximidade e do afeto, eu me lembro bem de uma passagem da Bíblia, no Evangelho de Mateus. A Bíblia diz que Jesus, descendo do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O que me chama a atenção é que nesse fato não é somente um milagre, mas a questão da abordagem pedagógica. Jesus se aproxima, não era normal, no contexto da época, se aproximar de um leproso, muito menos tocá-lo. Então, Jesus, ao tocar, ao aproximar e tocar e curá-lo, Jesus está demonstrando empatia, afeição, proximidade, e considerando ainda que ele era um mestre, um professor. Então, essa é uma abordagem pedagógica que se baseia no encontro, na compaixão, no afeto. E imaginamos que é isso que nós estamos precisando. A escola que não inspira afeto, não consegue cativar seus discentes, né? O ambiente escolar, quando ele fomenta a colaboração, quando a parceria, a partilha está presente, vai haver um aprendizado inclusivo, participativo. O espaço escolar fica mais agradável, fica mais leve. Mas quando se tem apenas essa abordagem pedagógica, tecnicista, cria-se um ambiente de competitividade, de agressividade, de conflitos, pois todos estão pensando apenas no mercado de trabalho, né? E eu vi um documento recentemente do CNI, Conselho Nacional da Indústria, e num dos seus parágrafos lá diz assim: é preciso enfrentar o desafio de preparar jovens e adultos para um mercado de trabalho em profunda mutação tecnológica e organização. Ou seja, preparar jovens e adultos para um mercado de trabalho. Então, deveríamos pensar que estamos inseridos numa sociedade plural, democrática, e pensarmos numa escola acolhedora, inclusiva, afetuosa, né? A proposta de uma pedagogia do afeto se justifica, sim, porque nós estamos dentro de uma sociedade democrática que valoriza a pluralidade, a diversidade, a inclusão. Então, há de se pensar, há de se considerar que existem condições mínimas para essa sociedade se dizer democrática, né? É preciso levar em conta o ponto de vista alheio, respeitá-lo, fazer acordos, negociações, contratos com o outro, admitir e respeitar as diferenças individuais, conviver com a pluralidade de opinião, de crenças, de credos, etc. Laville fala isso. Então, é importante que a gente pense nesse modelo de educação que a gente tem, mas que não condiz com o projeto
de país democrático que somos. As minhas primeiras considerações finais, e pensando nesse caminho percorrido desse artigo, é preciso considerar que existem elementos que viabilizam o processo cognitivo mais humanizado, mais proveitoso para o ser humano, né? E quando nós percebemos a importância do lugar vivido, do lugar dos afetos, a forma como as relações sociais se processam ali, isso tudo é determinante do processo cognitivo. E quando a gente fala da morte dos lugares de afeto no espaço urbano, isso distancia emocionalmente o cidadão da sua própria cidade. Ele não tem mais prazer, ele não tem mais apego, ele não tem mais cuidados com aquele lugar. Ele tem uma relação meramente funcional. Aquele espaço ali é apenas o lugar do seu trabalho, da sua ocupação, da sua missão, da sua atividade produtiva. E não é um lugar, e deveria ser o lugar do lazer, da contemplação e do afeto, mas não é o que ocorre. Segundas e últimas considerações finais, na forma de um projeto pedagógico que enxergue o processo cognitivo numa perspectiva holística, abrangente, resgatando um ambiente de proximidade, de colaboração, de afeto. Isso é uma missão da educação, né? Faz-se necessário uma crítica profunda a esse projeto pedagógico, tecnicista e funcional que não contempla o vazio cognitivo dos educandos. Há de se considerar que os jovens brasileiros estão em busca de não somente uma vaga no mercado de trabalho, mas também de significar sua existência pessoal, de significar sua existência na sociedade no sentido mais amplo, mais abrangente possível. Então, uma proposta pedagógica que valoriza o encontro, que valoriza a amizade, a colaboração, a parceria e a compaixão, parece ser o horizonte a ser buscado. Essa é a nossa expectativa e, por que não dizer, o nosso desafio. As minhas referências são basicamente essas, especialmente o texto de Macedo, O Lugar do Afeto e o Afeto pelo Lugar, e o texto também de Capra, de Frei Capra, O Ponto de Mutação. As outras referências colaboram. Eu quero agradecer profundamente a sua atenção e dizer que é sempre um prazer estar aqui nesse ambiente, né, do Caiduca, que tem sido um espaço privilegiado para nós, e nós agradecemos esse ambiente plural, democrático, que contempla as diversidades, as diversas áreas do conhecimento, e eu agradeço mais uma vez por estar aqui participando desse projeto.